O Monte Shasta é um monte localizado na Cordilheira das Cascatas, no norte americano da Califórnia. Segundo a mitologia dos povos locais, as grandes geleiras da montanha são as marcas dos pés de Deus quando um dia veio à Terra. No Monte Shasta ocorre um estranho acontecimento. As geleiras quase que se dobram de tamanho, e tudo isso por causa de uma coisa que deveria derretê-las, com o aquecimento global. Considerada a montanha sagrada do norte da Califórnia, o Monte Shasta é um dos mais altos estratovulcões adormecidos do mundo. Faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico, a zona sísmica de maior intensidade do planeta, onde ocorre a maioria dos terremotos e erupções vulcânicas da Terra. Talvez por isso, ou como consequência disso, o Monte Shasta seja considerado um dos lugares mais sagrados do mundo. Mas o que significa Monte Shasta? É o centro de energia que cria e mantém a força vital universal fluindo. Esta é a lenda do Monte Shasta, da Terra interior e da rede de Agartha. Após a guerra nuclear, Atlantes e Lemurianos perceberam que se tornaram vítimas de suas próprias agressões. Como cada uma de suas terras estava em ruínas, elas acabariam afundando. Lemurianos primeiro. Atlântida cairia também quase 200 anos depois. Foi quando ambas as tribos se aproximaram de Shambhala a Menor e pediram para fazer parte da rede de Agartha. Eles fizeram isso sabendo que o grande dilúvio estava a apenas alguns milhares de anos de distância. Essa rede incluía 120 cidades subterrâneas que estavam em construção há cerca de 100 mil anos. Após a perda do continente chamado Hyperborea, o que significa que na Terra dos Gigantes havia uma raça que às vezes tinha 20 a 30 pés de altura. Eles desocuparam Hyperborea, porque o manto da Terra perde com o resultado da Primeira Guerra Galáctica. Isso fez com que a Terra fosse poluída com ondas radioativas, como nunca haviam visto antes. Então, para sobreviver, eles se mudaram para o subsolo. Uma espécie tem desde o início dos tempos. Milhões são habitados hoje. Pouco depois que a luta entre os Atlantes e os Lemurianos parou, suas pátrias cederam afundando no fundo do oceano. Devido a isso, cada parte não perdeu tempo em pedir para se juntar à rede Agartha. Mas antes que eles pudessem se juntar a Inner-Earth, seu povo, eles tiveram que passar apenas em um teste. Basicamente, eles tiveram o show que aprenderam com a guerra e aprenderam com a opressão causada por ela. Eles tiveram que convencer o conselho principal disso, que continha um membro de cada tribo da espécie. O número de civilizações diferentes lá era melhor, de gigantes a elfos, até alienígenas cinzas, fadas, e embora fossem muito poucos, houve tentativas da humanidade antiga. E depois de pesados debates, os Lemurianos e Atlantes foram permitidos na rede de Agartha. Após a aprovação, Lemurianos e Atlantes começaram a trabalhar imediatamente. Os Lemurianos escolhem o Monte Shasta como destino da grande cidade de Tilos, teoria da guerra antediluviana e evidências para apoiá-la. O significado antediluviano antes do dilúvio bíblico é basicamente uma teoria afirmando que uma guerra nuclear entre dois ou seres superiores na Terra causando os dilúvios bíblicos. E aqui estão algumas evidências para apoiá-lo. Alguns anos atrás, em 2016, misteriosas partículas subatômicas começaram a ser expelidas da plataforma Antártida. Essas partículas são chamadas de neutrinos, e são partículas subatômicas indescritíveis criadas em uma ampla variedade de processos. Eles estão tentando culpar o cloro radioativo dos anos 50. Eu acredito que poderia ser o resultado de uma guerra nuclear que aconteceu antes da Arca de Noé. Basicamente, o aquecimento da plataforma do Ártico está liberando resquícios da guerra, essa guerra que causou precipitação nuclear e a idade do gelo. Mas eles também encontraram provas da antiga guerra atômica na Índia. E explica o vidro vivo do deserto. Há evidências para apoiar essas alegações, o que não significa necessariamente o verdadeiro fim do dia. Ninguém realmente sabe. Esta é apenas mais uma teoria.